gonna stand up, take my people with me. Together we are going to a brand new home. Far across the river, can you hear freedom calling, calling me to answer? Gonna keep on keeping on. Pessoal, bom dia para vocês aí. Hoje a gente vai dar prosseguimento na nossa matéria de literatura, beleza? Ontem a gente viu cientismo e o barroco, hoje a gente vai dar prosseguimento com mais duas aí, tá legal? Vamos começar com o arcadismo aqui, que historicamente, né, a linha cronológica aí é a seguinte, né? A próxima. O arcadismo ele acontece no século XVIII pra gente, beleza? Século XVIII é interessante pra gente aqui no Brasil. Século XVIII, o que tá acontecendo no Brasil, vocês lembram? Século XVIII se trata de 1700, 1800. Tá acontecendo? Século do ouro ou fim do século do ouro? Fim? E aí? De 1700 a 1800, século XVIII. 1701 até 1808. A gente está no século do ouro, perfeito ou não? Ok? Beleza, ok. Conferência Mineira, 1720, 91, né? Tem a Vila Rica em 1720, então tudo isso está atrelado à situação do século XVIII, beleza? O arcadismo ele surge dentro desse processo, dentro desse contexto no Brasil de século do ouro, de exploração aurífera, de um pouco de um crescimento urbano que vai acontecer de forma um pouco acelerada, principalmente na região de Minas Gerais, tá legal? E aí a gente consegue entender uma das principais características da situação do arcadismo, que é a situação ali da fuga da cidade, beleza? As pessoas tentando buscar mais uma vida mais natural, em detrimento de uma vida mais corrida, que acontece nos centros urbanos, tá legal? Basicamente essa é a principal característica aqui do nosso arcadismo, tá? O arcadismo ele tem outro nome também que é setecentismo, beleza? Por conta da data de 1700, do século XVIII no geral também, tá legal? Então tem todas as situações aí envolvidas durante a questão do arcadismo. As características principais a gente já vai dar uma olhada aqui rapidinho, mas vamos dar uma olhada aqui no contexto. O arcadismo é uma escola literária surgida na Europa no século XVIII. O nome dessa escola é uma referência à Arcádia, região bucólica do Peloponeso. O que significa região bucólica? Estão lembrados? Uma região de campo? Todo mundo tranquilo? Ok, uma região de campo, beleza? Uma vida bucólica é uma vida no campo, tá? Isso vai ser um dos grandes determinantes aqui dentro da questão do arcadismo neste momento aqui pra gente, tá legal? Fiquem espertos com essa palavra bucólica, que ela costuma aparecer bastante em questões, tá? Não só de arcadismo, em outros também, o cara coloca lá bucólico para tentar te enganar de alguma forma, mas fiquem atentos. Bucólico ou bucolismo significa basicamente a vida no campo, ok? Tida como ideal de inspiração poética. No Brasil, o momento arcade tomou forma a partir da segunda metade do século XVIII, um pouco mais a partir de 1750, né? Mas ainda século XVIII, ainda século do ouro, beleza? Questões interessantes sobre o arcadismo, ele também pode ser conhecido como neoclassicismo, beleza? É um dos nomes aí que a gente pode dar a ele, neoclassicismo. Ele tem influências tanto na questão do iluminismo, na questão da influência da independência dos Estados Unidos, ele tem questão de influência na situação do próprio renascimento, tá legal? Porque quando a gente resgata essa ideia da vida no campo, a gente está resgatando algumas ideias que já existiam, sim ou não? O que vocês acham? Sim, beleza? E onde essas ideias já existiam? Feudalismo? E aí? Feudalismo também, perfeito. Mas se a gente pensa numa questão mais intelectual de fato, o arcadismo ele busca inspirações na questão do renascimento. E o renascimento por si só, ele busca uma base ali aonde? No período clássico? Perfeito? Lá na Roma Antiga, essas coisas, beleza? Perfeito. Então tem toda essa relação com a vida no campo, uma vida um pouco menos agitada do que seria uma vida na cidade, tá legal? Isso aqui é muito interessante no Brasil porque acontece durante o crescimento urbano da cidade de Minas Gerais, tá? A maior parte dos autores que a gente vai ver aqui dentro do arcadismo eram pessoas que viviam na região mineradora de Minas Gerais. Então, com o crescimento urbano que acontece de forma muito acelerada neste momento por conta do ciclo do ouro, a gente já está ciente sobre isso também,
o pessoal vai começar a buscar essa fuga da cidade, esse bucolismo, a vida no campo no geral, uma vida mais tranquila, uma vida menos corrida, diferente do que aquilo que a gente encontra num grande centro urbano, por exemplo, beleza? Um exemplo mais atual. Morar em São Paulo é fácil. Não, é muito agitado, é muito barulho, é muito trânsito o tempo inteiro, beleza? Diferente de você morar numa região mais rural, tá? Muito diferente, você não vai ter muito barulho, não vai ter muito trânsito, tudo mais. Tudo bem, vai ser longe das coisas, mas aí cada um escolhe o que prefere, né? Então, basicamente, essa situação aí é referente ao arcadismo, tá legal? Então, ele tem inspiração em todos esses momentos, iluminismo, independência dos Estados Unidos, tem a referência ali no Renascimento, e o Renascimento por si só já volta aos ideais clássicos, beleza? O próprio arcadismo, o nome Arcade, ele vem de uma situação grega, beleza? Não é nem Roma, é grega, né? Vem de arcadismo, né? Vem de Arcádia, que era, se não me engano, era um deus, alguma coisa assim na região grega. Então eles buscaram inspiração nas situações da questão clássica, né? Da Grécia Antiga, beleza? Todo mundo tranquilo daqui, rapaziada? Só o contextozinho básico aí pra gente sobre a questão do arcadismo, antes da gente se aprofundar mais nos detalhes dessa escola literária, tá? A principal característica da escola é a exaltação da natureza e de que tudo lhe diz respeito. E por isso que muitos poetas ligados ao arcadismo adotaram pseudonôminos de pastores, gregos ou latinos, pois o ideal de vida válido era o de uma vida bucólica. Referente à situação que eu já falei, a principal característica aqui é a situação da fuga da cidade, a vida no campo, tá legal? E vai ser muito comum nesse momento o pessoal adotar pseudonôminos de pastor. Pô, eu sou pastor, não sou poeta, eu sou pastor, beleza? Então, isso era muito normal naquele período lá, beleza? A gente pode notar também nas imagens, nas figuras aí que tá aparecendo, sempre uma situação dessa. Sempre exaltando uma situação um pouco mais natural, um pouco mais bela, um pouco mais ingênua também, de certa forma, beleza? Um pouco bem mais tranquilo do que outras escolas literárias. A gente pode ver aqui, por exemplo, uma família brincando ali no campo e ao fundo bastante vegetação, beleza? Então, assim, vai ser uma característica principal ali da situação das obras no geral aqui do arcadismo, tá? Na escrita a gente vai entender um pouco mais à frente, a gente vai ver alguns textos arcades aí pra gente tentar compreender, mas na pintura também, a gente sabe, né? A escola literária não é só literatura, não é só escritura, são várias outras formas de expressão aí no geral, beleza? Então, na questão da pintura, quadros e tudo mais, sempre vai ter esse foco em natureza, uma questão um pouco mais natural, uma questão um pouco mais ingênua também, uma família brincando ali, uma mulher só parada ali também, beleza? Contexto histórico. Na Itália, essa influência assumiu feição particular. Conhecida como arcadismo, inspirava-se na lendária região da Grécia Antiga. Segundo a lenda, a Arcádia era dominada pelos deuses Pan e habitada por pastores, que viviam de modo simples e espontâneo, se divertiam cantando, fazendo disputas e tudo mais, brincando, beleza? Então, daí vem a situação do nome de arcadismo, beleza? Por conta disso, a gente consegue notar bastante essa influência da questão classicista, beleza? O nome do movimento já é inspirado numa situação clássica, o modo de vida já é inspirado também numa situação clássica, beleza? A questão do feudalismo é que tá errado, mas a inspiração real aqui é a situação da Grécia, beleza? Então, porque de fato na Grécia o pessoal também vivia um pouco mais na natureza. Tinha as grandes cidades e tudo mais, mas a maior parte ainda assim vivia em regiões de campo, uma vida mais bucólica, de fato, ok? Arcadismo. Aqui a gente tem uns principais termos, provavelmente já devem ter ouvido falar alguma vez na vida de vocês também, que são muito frequentes de aparecer aqui no arcadismo, tá legal? Vamos dar uma olhada. O desejo de natureza, a realização da poesia pastoril, a reverência ao bucolismo são traços marcantes da literatura arcádia, disposta a fazer valer a simplicidade perdida no barroco. E aí surgem alguns termos ali
não sei se é em latim, não sei se é em grego, aí surgem esses termos que vão aparecer bastante durante os textos Arcades, beleza? Que é o Fugere Urban, que significa o quê? Aí é um pouco mais tranquilo de entender. Fuga da cidade, beleza? O próprio Fugere Urban é um pouco semelhante ao português, a gente consegue compreender. Lux Amoenos é local ameno, um local mais tranquilo no geral, tá legal? É um pouco mais complicado de a gente fazer ligação, mas também existe. Muito provavelmente vocês conhecem a principal lá, que é o Carpe Diem, já ouviram falar? O que significa o Carpe Diem? Aproveita a vida, seja feliz, basicamente isso aí mesmo, tá legal? Aura Mediucritas, aqui cuidado. Por que cuidado? Foi deixar que eu tinha medo. Também, mas o problema ali é o áurea. O cara vai falar, não, o cara não gosta de ouro. Beleza? Não tem nada a ver com ouro, tá? Aura Mediucritas é basicamente a produção das coisas cotidianas focalizadas pela razão. É uma situação, daquela situação de aproveitar a vida pelo simples, beleza? Não pela vida corrida. Então tá associada à característica de fugir da cidade ali no geral. E aí o pessoal vê isso aqui, não gosta de ouro, porque tem áurea, a pessoa, é ouro. Não tem nada a coisa que é outra, beleza? Então cuidado com a situação. Já apareceram questões de provas, inclusive, sobre isso. Áurea medíocre, o pessoal não gostava de ouro. Só um exemplo, não está escrito exatamente dessa forma, mas se você não está ligado, não está ciente, você podia acabar errando na situação. Então não tem nada a ver com ouro, tá? É mais o desprezo pela sua vida corrida, pela sua vida mais agitada, que você vai encontrar numa região de cidade, tá legal? Tudo tranquilo? Show? Inutilia truncat, que é cortar o inútil, eliminar o rebuscamento barroco. Aqui a gente consegue notar um pequeno rompimento com a situação do barroco, beleza? O barroco tinha aquela tendência de fazer o quê? De rebuscar tudo e tudo, beleza? A arte, a pintura e tudo mais, era tudo bastante detalhado, tudo mais, bastante expressivo, né? A gente lembra do porquê que o barroco era assim também. Tem aquela situação da igreja de querer mostrar dominância, mostrar poder, por isso que era tudo bastante rebuscado, de fato, tá legal? Então, o arcadismo, ele surge logo depois, inclusive interessante, o arcadismo, ele chega a existir ao mesmo momento que o barroco, tá legal? E em certo momento a gente tem uma pequena transição entre esses dois aí também. Se não me engano, durou 35 anos essa transição entre os dois. Até sumiu o barroco, não sumiu o barroco, mas deixar de existir o barroco e passar a existir o arcadismo. Mas de qualquer forma, o arcadismo ele ainda tem traços do barroco, tá legal? Não é porque é uma escola que vem em seguida que vai cortar com alguns traços do barroco que eu não vou ter nenhuma influência do barroco. Com certeza vou ter sim, tá legal? Então, por mais que o barroco não... as principais coisas do barroco ele não vão estar presentes no arcadismo, e alguns traços ainda vão permanecer na situação do arcadismo, beleza? Tudo tranquilo, rapaziada? A questão do neoclassicismo, eu já comentei com vocês. O arcadismo, ele busca as ideias clássicas, beleza? Então a gente fala aqui do neoclassicismo, tá? Clássico, grega. Aqui a gente está no neoclassicismo, referente à situação aí. Isso aqui está também referente ligado à questão do Renascimento, questão de iluminismo também, tudo isso aí entra nesse bolo aí, tá legal? Tem a questão dos pseudônimos, né? Pseudônimos, perdão, que é aquela situação que o pessoal adotava, os pastores no geral, os autores no geral, eles buscavam adotar nomes de pastores no geral, para fingir que era pastor, que não era um cara da cidade no geral, tá? Lembrando que a maior parte dos autores deste momento viviam onde? Minas Gerais, Ouro Preto, que era uma cidade mineradora, que estava em crescimento populacional naquele momento por conta da exploração aurífera, beleza? Então tudo isso aqui são características do arcadismo, tá legal? Geralmente no arcadismo a gente vai ter uma literatura muito mais simples, muito mais direta do que a situação ali do barroco, perfeito? É uma linguagem muito mais tranquila de você entender, muito mais fácil de compreender o que está sendo dito ali no geral, diferente quando a gente pega as obras do barroco ali, que vão ter obras cultistas, que você já não vai conseguir entender muito, porque é muito buscada. Algumas do próprio conceptismo, porque
a gente analisou a obra do Antônio Vieira ontem, por mais que seja uma obra conceptista, por mais que seja uma obra que é escrita com base em razão ali, com base no pensamento lógico, para te convencer da ideia do cara, ainda assim é feito de uma forma muito inteligente. Aí você precisa, de fato, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado ali em várias situações para você conseguir compreender o que o cara está querendo te passar, tá legal? Aqui no arcadismo já não. Aqui a gente vai ter uma situação muito mais tranquila, muito mais clara, muito mais leve no geral, entender a maior parte das obras no geral, beleza? Tudo tranquilo até aqui, rapaziada? Fechou? Mais algumas características aqui? Ah tá, tem a questão do rococó, né? Provavelmente você nunca ouviu falar disso daí. É tipo uma transição entre o barroco e entre o arcadismo, só que ele vai durar pouco tempo. É um estilo artístico situado entre o barroco, com o qual às vezes é confundido, e o arcadismo. O rococó durou pouco mais de 35 anos, assumiu, porém, áreas de padrão artístico em vários países do mundo, principalmente na América Espanhola e Portuguesa. Isso aqui vai ser marcado basicamente por um momento de transição entre barroco e entre o arcadismo, tá legal? Por conta disso, o arcadismo ele vai carregar algumas características do barroco, tá legal? Todas, não as principais, mas algumas sim vão passar adiante. A gente vai ter a questão do predomínio da razão, ênfase aos estatutos da razão, do conhecimento, da ciência, a beleza e o racional caminham lado a lado, tá legal? Então, a gente deixa aquela situação principal do barroco de lado. Qual que era a situação principal do barroco? A questão do dualismo? Aquela questão entre carnal e espiritual? É exatamente isso. Esse era o grande ponto ali da situação do barroco. Aqui não, aqui a gente vai andar o lado racional e o lado da beleza, ali, do lado natural ao mesmo lado, tá legal? Então, totalmente diferente da situação do barroco, da questão do dualismo, fechou? Aqui a gente vai ter um apreço muito maior pela vida natural, pela razão, pela lógica, tá legal? Então, muito mais tranquilo também da gente conseguir compreender as artes aqui, tá legal? Adoção de lemas latinos, tais como Fugere Urbem, Fugacidade. Esse eu já falei também. Tem um Carapedinho, que é um dos mais famosos que geralmente vocês provavelmente já ouviram. Tem a seção do Aproveita o Dia, Inutilismo e o resto a gente já viu aí, beleza? Vai ter aquela situação do pastoralismo ou bucolismo, significa a mesma coisa, tá legal? Que significa basicamente a questão da vida no campo, tá? O pessoal vai tender muito a essa situação, vão exaltar muito essa situação, tá? Essa vida natural, uma vida mais tranquila, uma vida no campo, fechou? Imitação de modelos artísticos greco-romanos. Aqui não é novidade, a gente já sabe que a gente está no período neoclassicista. Então a gente vai buscar inspirações lá no classicismo antigo, beleza? Da Grécia Antiga, da Roma Antiga, ok? A obediência a regras e convenções clássicas como sinônimo de imitação, não de cópia pura e simples. Então é aquela situação, eles buscam inspiração, mas não copiam, não faz igual, tá? Então eles criam uma coisa um pouco nova, mas com base, com inspiração no classicismo. Por isso que o nome vai passar a ser neoclassicismo, ok? Aspectos imitados. Quanto à forma, busca da perfeição formal através da utilização de modelos literários. Quanto ao conteúdo, temáticas preferenciais: amor, vida e morte, vida campestre, poesia didática ou doutrinária, recorrência à mitologia pagã. Uma questão interessante, isso aqui vai aparecer bastante dentro das obras Arcades, tá legal? Tanto a situação ali a situação entre você ter um conflito de ter fé ou não ter fé, isso não vai estar presente na questão do arcadismo, tá legal? Mas vai aparecer bastante figuras pagãs aqui na situação. Pagãs, assim, como a gente fala, seriam seres de outras mitologias no geral, tá? Diferentes do cristianismo, ok? Então, é muito comum a gente ver a aparência, a presença desse tipo de figura nas obras aqui do arcadismo. Tanto nas obras literárias, quanto em esculturas e pinturas no geral, tá legal? Então isso aqui também vai ser um ponto bastante presente, bastante marcante dentro do arcadismo. Mas, de novo, aquela situação de você crer ou não crer, não entra em discussão aqui dentro do arcadismo, não chega a ser um foco diferente do que era lá na situação do barroco. Tinha muita situação do crer ou não crer, tinha muita situação
do pecado e do divino, então isso acontecia bastante dentro do barroco. Aqui no arcadismo não, vai ter a presença dessas figuras diferentes, de religiões diferentes, vai sim, mas não vai ter esse foco mais tão religioso também não, beleza? Convencionalismo, que é a repetição de temas muito explorados e utilização de lugares comuns da literatura. Aqui o pessoal vai se aproveitar, obviamente, de paisagens naturais, no geral, geralmente inspiradas nas obras clássicas, tá? Mas, obviamente, atualizando sempre para uma situação mais atual, para um contexto mais atual. Porque para você esboçar um ambiente ali no geral, descrever um ambiente no geral, natural, é bastante tranquilo, naquele momento pelo menos, só ser mais para dentro do mato. Hoje em dia já é um pouco mais complicado, você tem que sair da cidade, pá. Mas naquele momento também não era muito tranquilo para o cara fazer uma descrição detalhada do ambiente mais natural, para passar uma imagem mais real da situação de fato, tá legal? Aqui a gente tem os principais autores ali referente a Portugal, tá legal? Cara, são bastante autores, não gosto de decorar muito, geralmente eu decoro um ou outro nome, tá? Aqui, quem que vocês acham que é bom? Cruz e Silva, beleza? Antônio Diniz Cruz e Silva é um dos mais importantes aqui referente ao arcadismo, dentro da situação dos autores de Portugal, né? A gente também tem os autores do Brasil, que a gente já vai ver também, mas são os principais autores que aparecem aí pra gente. Não, é aquela situação que eu sempre comento, não é válido a gente tentar ficar decorando nomes de todo mundo, tá? Tipo, 5 nomes aí só os autores portugueses do arcadismo. A gente tem 10, 15 escolas literárias para estudar aí. Então, não acho muito legal, muito interessante a situação da gente tentar ficar decorando. Mas, de qualquer forma, tem que passar aqui durante a aula, tá legal? E aqui sim a gente tem os autores brasileiros, tá? E aí sim a gente já tem alguns muito mais relevantes aqui pra gente, tá? A situação da Santa Rita Durão, Cláudio Manuel da Costa, Basílio da Gama também é interessante. Então são todos autores um pouco mais relevantes pra gente referente ao arcadismo, quando a gente pensa no arcadismo brasileiro propriamente dito, ok? Arcadismo no Brasil. A transição do barroco para o arcadismo se dá com a publicação em 1768 do livro Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Então, a principal obra aqui dentro do arcadismo é Obras Poéticas, beleza? Do Manuel da Costa. Isso também é uma coisa muito interessante, da gente ficar atento durante a sessão das escolas literárias. Sempre ficar esperto na obra que dá início àquela escola literária e o autor, tá? Geralmente costuma aparecer mais em conteúdos de provas. Não somente os nomes, mas também geralmente aparecem os próprios textos dessas obras, tá legal? Às vezes, se você conhecer o autor, você já consegue matar as questões. Um dos integrantes da Inconfidência Mineira. Questão interessante. O pessoal aqui do arcadismo no Brasil, não todos, mas parte deles, pessoal um pouco mais influente, eles vão participar da questão da Inconfidência Mineira, tá? Então, para vocês verem um pouco da influência desse pessoal na sociedade mineradora, tá legal? Entre os arcades se destacam ainda o português que viveu no Brasil e participou da Inconfidência Mineira, Tomás Antônio Gonzaga, tá? Então, vários nomes interessantes para a gente ficar esperto aí, mas aqui eu ficaria atento mesmo com Cláudio Manuel da Costa, tá legal? O que é o cara do Obras Poéticas, que é o principal livro ali para a gente dar início na situação do arcadismo no Brasil, que é sim um pouco mais relevante, um pouco mais interessante para a gente ficar atento, fechou? Também tem cartas chilenas do Basílio da Gama, uma das grandes famosas que tem aí. Autor do poema épico Uruguai, Silva Varenga. Autor de Claura e Frei Santa Rita Durão. Autor do poema épico Caramuru. Santa Rita Durão, que faz a situação do Caramuru, tá certo. Apesar do engajamento pessoal, a produção literária desses autores não está a serviço da política. A escola predomina até o início do século XIX. Quando surge o quê? Romantismo? Perfeito, quando surge o romantismo, que é a próxima
escola literária, tá legal? E a gente já tem uma transição, uma mudança ali entre eles. Aqui são algumas das principais obras que a gente tem durante aqui esse período também, tá? Mas, de novo, aquela situação que eu falei, cara, é um pouco difícil a gente ficar decorando o nome, tá? Então só fiquem atentos nos principais aí no geral, que a gente consegue resolver a situação. O interessante mesmo é a gente entender e compreender as características principais do arcadismo. Dessa forma, de você ler qualquer texto, você vê qualquer tipo de pintura ali, você consegue fazer uma associação, você consegue entender a situação e chegar numa conclusão. Mas, saber os nomes ajuda? Com certeza ajuda. Mas aí é uma questão de decorar ela e você pode tentar decorar ou também não, beleza? Aí vocês que decidem. Fechou? Rapaziada, basicamente é isso sobre a questão do arcadismo. O que a gente vai fazer agora? Eu vou abrir um texto arcade para a gente tentar fazer uma pequena interpretação, tá legal? Vocês vão ver que é muito mais tranquilo se comparado com o texto lá do Antônio Vieira que a gente viu. Então, bem mais tranquilinho. Também dos textos que a gente viu do próprio Gregório de Matos, que aí sim, ninguém entendeu nada. Do Padre Antônio Vieira, com muito custo a gente conseguiu entender. Mas, vou abrir uns textos para a gente ver aqui, referente à situação do arcadismo. A gente lê junto e tenta interpretar e tenta encontrar essas principais características do arcadismo presente nos textos, tá legal? Posteriormente a isso, a gente faz algumas questões e depois vai para a próxima matéria aí, beleza?